Olha, por décadas a gente ouviu a mesma história. Colesterol é o grande vilão da saúde do coração, ponto final. Mas e se o principal suspeito for, na verdade, inocente? Hoje a gente vai investigar as evidências que apontam para outros culpados numa história que, olha, pode virar de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia sobre doenças cardíacas. Vamos pensar um pouco numa prática médica antiga, a sangria. Na época, os médicos tinham certeza de que aquilo curava um monte de doenças. Hoje parece um absurdo, né? A provocação aqui é a seguinte: será que no futuro a nossa guerra contra o colesterol vai ser vista da mesma forma? Essa comparação forte é o nosso ponto de partida. E essa é a questão central aqui. Estamos colocando o principal suspeito, o colesterol, num novo interrogatório. A pergunta que não quer calar é: será que a ciência que condenou o colesterol era tão sólida assim? Ou será que tem umas falhas bem grandes nesse caso? A teoria oficial tem até nome, é a hipótese dieta-coração. A ideia é bem simples, todo mundo já ouviu. Comer gordura e colesterol aumenta o colesterol no sangue, que por sua vez entope as artérias e causa ataques cardíacos. Parece fazer todo sentido, não é? E foi essa a lógica que dominou a medicina por mais de 50 anos. Ok, vamos começar a mergulhar fundo nisso, porque é a partir daqui que a história fica bem interessante. Acontece que, quando os pesquisadores foram testar essa hipótese para valer, começaram a aparecer umas rachaduras bem grandes no caso contra o colesterol. E aqui está a primeira grande rachadura na teoria. Essa frase é do diretor de um dos estudos mais importantes e longos da história da medicina, o Estudo do Coração de Framingham. E a conclusão dele foi basicamente um choque. Ele descobriu que as pessoas que comiam mais gordura e mais colesterol não tinham necessariamente o colesterol mais alto. Na verdade, muitas vezes aconteceu o exato oposto. E este quadro ilustra o problema perfeitamente. De um lado, a gente tem a teoria que virou política pública. Do outro, estudos gigantescos que simplesmente não confirmaram essa teoria. O Women's Health Initiative, por exemplo, foi um projeto enorme, caríssimo, que acompanhou quase 50 mil mulheres. E o resultado? O grupo que fez a tal dieta de baixa gordura não teve menos ataques cardíacos ou derrames. E a investigação mostra mais uma peça nesse quebra-cabeça. A ciência não acontece isolada do mundo. Existiu uma pressão política muito forte para promover uma mensagem simples: coma pouca gordura. E o que isso quer dizer? Que muitas vezes, vozes de cientistas renomados que apontavam falhas na teoria foram simplesmente deixadas de lado. Então, se o colesterol da dieta e a gordura saturada não são os grandes vilões, quem são? A fonte que a gente analisou aqui aponta para um trio de verdadeiros culpados que agem juntos para danificar nossas artérias. Vamos ver quem são eles. O primeiro culpado é a inflamação crônica. É importante não pensar nela como um machucado que incha e dói. É mais como um fogo lento, sabe? Que queima constantemente por dentro dos nossos vasos sanguíneos. É silencioso, não dá sintoma óbvio, mas é a base para praticamente todas as doenças degenerativas, incluindo as do coração. O segundo culpado é a oxidação. É como se fosse a ferrugem num pedaço de metal. O colesterol LDL, que todo mundo chama de colesterol ruim, não é mal por si só. O problema, segundo essa visão, começa quando ele é danificado, ou seja, oxidado. É essa partícula de LDL oxidada que se torna um problema e que dispara a resposta inflamatória lá na parede da artéria. E o terceiro culpado? A glicação. Pensa no excesso de açúcar no sangue como se fosse uma cola. Ele vai grudando em tudo, inclusive nas proteínas que formam as paredes das nossas artérias. Com o tempo, essa caramelização interna deixa os vasos sanguíneos duros, rígidos, e aí prepara o terreno para o desastre. Então, o pulo do gato é este aqui. A formação da placa não começa com colesterol chegando e grudando na artéria. Não. Começa com um dano inicial na parede do vaso, causado por aquele trio: inflamação, oxidação e açúcar. O colesterol e as células de defesa só chegam depois, como parte da resposta de cura do corpo. O problema é que, se o dano não para, essa resposta de cura também não para, e o que era para ser um simples reparo acaba virando uma placa perigosa. Certo. Se o problema não é só o colesterol alto, o que dizer do principal tratamento para isso? As estatinas. Bom, aqui a análise também desafia a visão tradicional sobre como esses medicamentos funcionam e o quão eficazes eles realmente são. As estatinas funcionam bloqueando uma rota bioquímica inteira no nosso corpo. O problema é que o colesterol é só um dos produtos dessa rota. Outro produto importantíssimo é a coenzima Q10, um nutriente essencial para a produção de energia nas nossas células, principalmente nas do coração.
A analogia é ótima. É como derrubar uma árvore inteira só para pegar um galho e, no processo, perder um monte de outras coisas importantes. E a maneira como os benefícios são comunicados pode levar a gente a ter uma ideia errada. É a diferença entre o tal do risco relativo e o risco absoluto. Por exemplo, se alguém diz que a chance de ganhar na loteria aumentou 100%, parece incrível, né? Mas se a chance passou de 1 em 87 milhões para 2 em 87 milhões, bom, na prática não mudou quase nada. Com os medicamentos acontece algo parecido. Uma redução de risco de 30%, que é o risco relativo, pode significar que o risco real, o absoluto, caiu de, digamos, 2% para 1,4%. A mudança é bem menor do que parece. Diante de tudo isso, qual seria a alternativa então? Em vez de focar só em um número, o colesterol total, a ideia é mudar o foco e passar a combater as causas reais do dano nas artérias. E o plano começa pela comida, mas com uma abordagem bem diferente. Em vez de uma dieta de baixa gordura, a sugestão é uma dieta rica em alimentos que combatem a inflamação e a oxidação. A gente vê aqui alimentos cheios de gorduras saudáveis, ômega 3 e antioxidantes super poderosos. A suplementação também ganha destaque, focando em nutrientes que dão um suporte direto para o coração e para a produção de energia, como a coenzima Q10, que a gente já falou, e o magnésio, que é super interessante porque ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, o que pode melhorar a pressão arterial. E essa parte é simplesmente fascinante. O efeito Rosetto vem de uma cidadezinha na Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde os moradores, olha só, fumavam bastante, comiam muita banha, não se exercitavam e quase não tinham ataques cardíacos. Os pesquisadores concluíram que a proteção vinha da vida em comunidade, dos laços sociais fortes e da ausência de estresse crônico. Isso mostra que a saúde do coração vai muito, mas muito além do que está no prato. E assim a gente fecha o ciclo, voltando para uma pergunta. Se a inflamação, a oxidação, o açúcar e o estresse são os verdadeiros culpados, como é que isso muda a nossa abordagem para ter um coração saudável? A análise que vimos hoje sugere que talvez seja a hora de tirar o foco do principal suspeito e começar a investigar a cena do crime de um jeito totalmente novo.